Se a gente soubesse realmente o que é que poderia vivenciar em determinadas situações ou pessoas, com certeza a gente ia evitar. Mas a gente não conhece o coração das pessoas. E é mais ou menos isso que Jesus revela. Quando Jesus chama, Judas não era esse traidor. Ele se transforma em traidor logo depois. E assim faz por conta dos seus interesses. Judas se torna um traidor simplesmente por conta dos seus interesses, dos seus projetos pessoais, que muitas vezes a gente coloca como prioridade e deixa até mesmo as amizades, deixa até mesmo a harmonia familiar para comprometer a nossa vida, para comprometer, na verdade, aquilo que é tão fundamental. Então olhamos para Judas e, na verdade, a gente termina até mesmo nos enxergando nele. A gente olha para essa figura trágica e percebe que alguma coisa dele existe em nós. Aí a gente fica se perguntando, mas por que Judas traiu Jesus? Como é que Judas foi capaz de tomar uma decisão como essa, de entregar o próprio mestre? E aí muitos estudos já aconteceram, até mesmo na teologia, estudos bíblicos, para mostrar razões que levaram Judas a entregar Jesus. Alguns até disseram que Judas, ele fazia parte de um grupo pesado ligado a Herodes. Um grupo extremista, como a gente sempre escuta dos outros lados do Oriente. Então Judas era uma pessoa perigosa que estava ligada a Herodes. Até mesmo alguns acham que Judas, ele traiu Jesus porque olhava para Jesus e ele enxergava simplesmente uma pessoa que tinha características meramente humanas. Era um homem político. Então Judas achou que seria interessante entregar Jesus por conta disso. Mas aí seriam tantos os motivos que a gente poderia encontrar para justificar essa traição. Aquilo que a gente sempre faz diante de algumas situações. A gente fica sempre querendo entender por que aconteceu isso. Porque a gente se submete a determinadas coisas. Mas esses motivos são meramente históricos. Eu acho que se a gente quiser realmente conhecer o motivo, a gente precisa ir à Sagrada Escritura. A gente precisa estar em contato com o Evangelho, porque ali sim a gente vai realmente saber por que Judas traiu, porque Judas entregou Jesus. E aí, meus irmãos e irmãs, vocês certamente devem ter uma ideia. Não foi simplesmente porque Jesus era um homem político, não foi simplesmente porque Judas era um homem que estava ligado ao poder. Judas traiu Jesus por um motivo muito banal. Traiu pelo dinheiro. Mas que coisa ridícula. Judas traiu Jesus pelo dinheiro. E aí a gente não esquece aquilo que o Evangelho de segunda-feira dizia muito claramente. Era Maria banhando os pés de Jesus com um bálsamo caríssimo e Judas se mordendo de raiva porque ele sabia que vendendo aquele bálsamo ele ia ter dinheiro. A gente sabe que Judas ele era responsável por guardar o caixa comum do grupo. Então era Maria lavando os pés, ungindo os pés do mestre e Judas agoniado, porque ela estava na verdade fazendo ali um desperdício. Maria já prevendo a paixão de Jesus e Judas angustiado porque ela estava desperdiçando o bálsamo. E aí a gente ainda se pergunta, o que
foi que os sumos sacerdotes ofereceram a Judas para que ele entregasse o mestre? 30 moedas de prata. Então já está mais do que claro qual foi realmente o motivo pelo qual Judas entregou Jesus: dinheiro. E por que é que hoje a gente quer refletir sobre essa realidade? Inclusive até o pregador da Casa Pontifícia hoje perfeitamente pregava para o Santo Padre. Por que é que hoje a gente quer realmente enfatizar o dinheiro? Porque infelizmente o dinheiro hoje se tornou um ídolo para muitas pessoas. Infelizmente muita gente hoje vive em função do dinheiro. Tornaram-se escravas do dinheiro. Então realmente eu acho que é muito oportuno para nós refletirmos sobre essa realidade. Porque muitas vezes a gente se deixa até mesmo usar por Satanás quando buscamos satisfações temporárias. A gente se deixa facilmente usar por Satanás, porque a gente quer satisfação, a gente quer prazer, e esse prazer e satisfação muitas vezes a gente só consegue com dinheiro. Então a gente se deixa usar mesmo por Satanás. E olha que essas pessoas que vivem em função do ter, essas pessoas que vivem em função do dinheiro, terminam até mesmo criando uma vida alternativa. Uma coisa é aquilo que você vê, mas outra coisa é aquilo que só Deus realmente vê. São pessoas que criam uma vida alternativa, vivem na dubiedade. Aparentemente são uma coisa, mas Deus é que realmente conhece o coração dessas pessoas. Então são pessoas que muitas vezes terminam até mesmo achando ou contrariando aquilo que o Evangelho diz. Jesus é bem claro: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Jesus não está brincando com nenhum de nós quando ele faz essa afirmação. Ele é bem enfático: não podeis servir a dois senhores, porque ou a gente vai amar demais a um e odiar o outro. A gente vai se tornar escravo de um, com certeza. Então Deus e o dinheiro são duas coisas que realmente não combinam, principalmente quando a gente se torna escravo dessa realidade material, quando a gente se torna escravo do dinheiro. Então infelizmente a gente parece até que corre o risco de dizer aquilo que até mesmo o apóstolo nos diz. No Novo Testamento a gente até escuta quando ele fala: tudo é possível àquele que crê. Só que tem gente que não está mais dizendo isso não. Tem gente que hoje olha para nós e diz: tudo é possível àqueles que têm. Tudo é possível a quem tem dinheiro, a quem tem oportunidades, a quem tem mais condições do que qualquer um de nós. Então, queridos irmãos e irmãs, a gente precisa realmente tentar ressuscitar a nossa fé. A gente precisa manifestar um pouco mais de confiança em Deus e não simplesmente na realidade material. A gente precisa confiar em Deus. E onde é hoje então que a gente contempla isso que estamos enfatizando? Como é que a gente pode realmente dizer que o dinheiro parece ser a nova mestra do mundo? É muito fácil. Basta olhar para a realidade que nos circunda. Não precisa a gente ir tão distante.
Não precisa a gente ir buscar respostas em situações muito longe de nós. O que é que está por trás do tráfico humano? Eu diria até mesmo o que é que está por trás do tráfico de drogas. A gente até diz, né, que é uma coisa que hoje está comprometendo muitas coisas. Quantas famílias realmente perdem a paz, o sossego e a harmonia. Mas o que é que está por trás desse tráfico de drogas? O que é que está por trás da prostituição desenfreada? O que é que está por trás da corrupção política? O que é que está por trás, por exemplo, daquelas pessoas que muitas vezes querem adotar algumas crianças, mas simplesmente para vender os seus órgãos, aqueles que estão aí nas filas de banco de órgãos esperando o transplante? Está por trás de tudo isso o grande mal que a gente contempla nos nossos dias. Está por trás de tudo isso a raiz de todos os problemas, a raiz de todos os males que hoje a gente contempla em nossa realidade. É claro que a gente não quer agora crucificar de uma maneira tão drástica Judas. Ele simplesmente nos ajuda a refletir sobre nós. E a gente precisa ter muito cuidado, porque Judas, quando começou a roubar, tomava conta de uma caixa comum. As caixas comuns não tem muita coisa não. Então ele começou a roubar pouco. Então isso já é uma advertência para nós. Isso é uma advertência para cada um de nós, porque quem começa a roubar, começa roubando pouco. Isso é uma advertência que também deveria ser escutada por tantas pessoas que assumem funções públicas, que são responsáveis pelo patrimônio público. Quem começa a roubar, começa roubando pouco. Então Judas, ele é colocado para nós simplesmente para a gente contemplar aquilo que a gente precisa evitar. A gente olha hoje para Judas e tenta, na verdade, criar em nós tudo aquilo que é necessário para não reproduzir em nossa vida nada que está ligado simplesmente por essa ânsia ou até mesmo pela ganância. Quantas coisas a gente precisa, na verdade, mudar em nós? Quantas coisas a gente contempla no Evangelho de hoje e até mesmo nessa atitude de Judas? Não cabe aqui a nós agora querer julgá-lo. E às vezes a gente faz isso assim de uma maneira muito fácil. A gente julga instantaneamente as pessoas pela aparência. A gente precisa ter cuidado, porque a gente sabe muito bem, uma das grandes faltas de Judas foi ele não confiar na misericórdia de Deus. E aí a gente pode até fazer uma comparação. Pedro negou Jesus, mas depois ele se arrependeu. E o problema de Judas é que quando caiu em si da besteira que fez, ele não teve coragem e não manifestou confiança na misericórdia de Deus. Ele foi logo tentando resolver a sua situação. Mas aí está a pergunta: quando Judas caiu daquela árvore, depois de ter se enforcado, qual foi a mão que o segurou? Será que foi a mão de Satanás? Ou será que foi a mão de Deus? A gente não sabe o que é que acontece em 2 segundos que a gente ainda tem de vida para decidir. Então a gente olha hoje para a figura de Judas e tenta contemplar nele alguém que, de certo modo, nos desperta a confiança na misericórdia de Deus. Como é que a gente hoje poderia
misericórdia. Provar da misericórdia de Deus de uma maneira muito concreta, sem nenhuma dificuldade, participando do sacramento da confissão, penitência, reconciliação. Então, aquilo que certamente Judas pôde ter experienciado, aquilo que Pedro experienciou, essa misericórdia, hoje, ela se manifesta justamente através do sacramento da reconciliação. Então, vamos pedir a Deus, queridos irmãos e irmãs, que a gente possa realmente manifestar essa confiança na misericórdia de Deus. Que a gente possa ter certeza que Deus está sempre nos dando uma nova chance. Deus não desiste de nós facilmente. Ele acredita em nós e nos dá a oportunidade de, quem sabe, até no último segundo, a gente reverter toda a situação de nossa vida. Basta confiar na sua misericórdia. E é essa misericórdia que hoje a gente vai contemplar na cruz. Logo agora a gente vai fazer a oração universal pedindo por todas as classes de povos e depois a gente vai contemplar e adorar a cruz de Jesus. Então que aumente sempre mais no nosso coração essa confiança e essa certeza de que Deus está conosco e Ele não nos abandona, não nos desampara. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.